Assembleia Legislativa. Inicialmente, deputada, muito obrigado pela sua gentileza. Sei que a senhora está esperando já um pouquinho aí. Peço desculpas, às vezes as pautas elas acabam uma atrás da outra e aí o tempo vai ficando bem curto, mas novamente uma satisfação recebê-la aqui no microfone da 103.3. E um bom dia, como vai, senhora? Tudo bem? Muito obrigada, JP. Um bom dia a ti, a todos os ouvintes da Rádio ABC de Novo Hamburgo. É um prazer falar contigo. A gente sabe como é que funciona a notícia, ela acontece e na hora que ela acontece ela tem que ser contada. Então a gente fica aqui à disposição e para falar desse tema que é tão caro a todos os gaúchos, que é a educação. Falando sobre esse tema, eu sei que Novo Hamburgo vai sediar nesta sexta-feira uma audiência falando também sobre o tema, deputada, é isso? Sim, exatamente. Nós vamos ter uma audiência pública aí em Novo Hamburgo na manhã, né, que é às 9 horas da manhã, dia 26, então, de setembro, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, para falar sobre um tema da educação, que é a diversidade e o direito à educação. E essa audiência pública, na verdade, ela faz parte de um ciclo de debates que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul todo. Essa é a nossa quinta audiência pública e nós aprovamos, na presidência da Comissão de Educação, aprovamos 15 audiências públicas para tratar sobre esses diversos temas da educação. Se tu me permite aqui, eu vou te dizer quais que nós já fizemos, né? Nós já tratamos sobre o enfrentamento às violências e a valorização da escola, o ensino médio e a educação profissional e tecnológica, o acesso e qualidade na educação infantil e falamos também sobre a alfabetização. Neste momento, então, nós vamos falar sobre a diversidade e o direito à educação e por que nós estamos fazendo esse ciclo de debates. Porque este ano nós estamos debatendo e discutindo a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que chama o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação é o que vai direcionar todas as metas e todas as políticas educacionais do país para os próximos 10 anos, para a próxima década, né? Esse plano nacional, ele é feito por décadas, nós estamos entrando, então, no terceiro plano nacional de educação do nosso país, né? E nós estamos trabalhando e discutindo lá no Congresso Nacional, esse plano, esse projeto vai virar uma lei e depois, no próximo ano, nós vamos ter aqui os planos estaduais de educação, que aí nós vamos trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, e os planos municipais de educação em cada município. Por isso que nós, então, propusemos este ciclo de debates para tratar desse tema, porque a gente precisa que nesse Plano Nacional de Educação as metas e aquilo que a gente pretende para a educação para os próximos 10 anos esteja condizente com as nossas necessidades regionais, municipais, e com as nossas e que eles também estejam de acordo com aquilo que é viável e que é possível. Então, nós precisamos prever metas necessárias e viáveis. E por isso a gente está levando esse ciclo de debates a todo o estado do Rio Grande do Sul. E a forma que a gente está trazendo desse debate é uma forma bastante inclusiva também, né? Nós vamos falar sobre inclusão aí em Novo Hamburgo, mas o nosso ciclo de debates, ele também é formatado de uma forma em que ele fique bastante inclusivo. Aí eu vou te dar o exemplo de Novo Hamburgo, que nós vamos ter, por exemplo, a professora Rosemary Lawrence Martins, que é coordenadora do programa de pós-graduação em diversidade e inclusão da FEVALE. Ou seja, nós temos uma professora, uma pessoa que estuda o tema. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a professora Luana Rodrigues, que é a coordenadora do Núcleo de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação, ou seja, é uma pessoa que pensa as políticas públicas.
E nós também sempre trazemos, a cada um desses ciclos, nós trazemos um exemplo de boas práticas. Então, junto com a gente, nesse dia vai estar a professora Andréa Zimmer, que é a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adolfina de Effenthaler. E essa escola, então, ela já foi reconhecida por práticas antirracistas e por gestão comunitária. Então, esse é o formato desse nosso ciclo de debates, procurando sempre conversar com todos os agentes que fazem parte da educação. Os professores, a comunidade escolar, os alunos, os estudiosos, enfim, para que a gente possa ter realmente um trabalho abrangente e que escute, compreenda e possa repassar, então, essas necessidades, isso tudo que foi discutido, para que isso possa chegar até os projetos de lei e que virem leis depois para a gente colocar em prática aqui no nosso estado e nos nossos municípios. Uma pergunta em relação à educação hoje no nosso estado, que nota a senhora daria, deputada, pelo acompanhamento que a senhora faz, pelos espaços que a senhora visita? Hoje a nossa educação no Rio Grande do Sul, na sua avaliação, que estágio que ela está? A gente, na educação como um todo, vou falar então especialmente do Rio Grande do Sul, a gente tem ao longo do tempo sérias dificuldades, isso é fato. Agora, nós precisamos ter em mente que a gente fala de uma educação para todos, uma educação universalizada apenas a partir de 1988. E nós sabemos também, ao mesmo tempo, que o poder público, ele acaba tendo um tempo diferenciado na colocação das políticas públicas colocar em atividade, em ação as políticas públicas. Então, se nós compararmos com antes de 88 para cá, nós tivemos grandes avanços, nós temos uma educação praticamente universalizada, né? Isso é um ponto. Agora, nós temos inúmeras dificuldades aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de infraestrutura nas escolas. As escolas que nós temos são extremamente antigas e sem uma manutenção ao longo desse tempo. Então, tu imagina o que está acontecendo nestas todas, mais de 2.000 escolas, 2.300 que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Atrelado a isso, a gente vê mudanças e alterações, por exemplo, do nosso clima. Né? Hoje nós precisamos, é necessário que as escolas tenham climatizadores, certo? E isso é inviável na maioria das escolas. Por quê? Porque elas não têm uma estrutura capacitada para suportar, uma estrutura elétrica capacitada para suportar esse tipo de novidade, digamos assim, que nós temos. Então, isso falando em questão de estrutura. Né? Aí nós temos também questões pedagógicas que também pesam bastante, que a gente vinha ao longo do tempo buscando melhorar os nossos índices, buscando que os alunos tivessem realmente uma alfabetização no momento certo, que eles chegassem ao fim do ensino fundamental e depois do ensino médio, completando aquilo que se imagina como uma média necessária para que esses alunos saiam da escola. Aí, o que nós tivemos? A pandemia e depois as enchentes que afetaram drasticamente essa busca, digamos, né? Então, a gente precisa avançar bastante e nós estamos fazendo isso. E aqui eu quero até trazer o reconhecimento ao nosso governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem buscado alternativas, tem buscado fazer essa busca de resultados através de uma forma que eu considero que seja bastante eficaz, que é vendo o diagnóstico,
e preparando, então, planejando aquilo que é necessário ser feito para alcançar os objetivos. Então, isso é algo que tem que ser valorizado. Mas aqui eu queria te deixar, JP, uma reflexão para ti, para todos aqueles que estão nos ouvindo. As políticas públicas, não só da área da educação, mas as políticas públicas de um modo geral, elas precisam ter mais estabilidade e elas precisam acontecer por um tempo mais longo para que a gente possa obter os resultados. Qual que é uma dificuldade gigantesca que nós temos, e não é só na educação, mas na educação ela acaba atrapalhando demais, que são as descontinuidades de políticas públicas. Então, quando tu começa uma ação, troca um governo e ele troca aquela metodologia, ele troca aquele formato, a gente não vai sequer saber se deu resultados, né? Porque tu não tem uma continuidade nisso. Isso acontece não só no estado do Rio Grande do Sul, mas acontece no Brasil como um todo. Agora, e aí, esse é um dos fatores, né? E aqui vem também a calhar com os nossos ciclos de debates. Nós estamos num momento diferenciado. Eu já falei da diferença que nós temos ali na questão da relação climática, né? É um evento, mas a nossa sociedade como um todo está mudando e nós precisamos estar nesse mesmo passo, nessa mesma página da sociedade, né? Esse tema que nós vamos tratar aí em Novo Hamburgo amanhã, ele trata justamente disso, né? De inclusão, de diversidade, de acesso à educação para todos, né? A educação, ela é inclusiva, ela não é para alguns, né? E nós ainda temos muitas diferenças com relação a toda a nossa população. Aqui a gente pode trazer, por exemplo, a situação dos negros e dos pardos, que cientificamente, ou seja, através de estudos, nós sabemos que eles têm uma média de conclusão, por exemplo, dos cursos muito inferior aos brancos. Nós temos também a questão de pessoas que estão vindo para o nosso país, de venezuelanos, de imigrantes, né, que estão vindo, por exemplo, em 2022, que é o último dado que nós tínhamos 3.800 estudantes imigrantes, né? Então, esse número pode ter aumentado. Nós temos aqui a questão da inclusão de crianças e adolescentes com deficiências. Isso tudo tem que estar planejado e tem que estar dentro desse estudo, porque estas pessoas, elas precisam ter as mesmas condições de estudo e a mesma condição de concluir os seus estudos e também alcançar as metas, né? Então, a gente, como Comissão de Educação, como Assembleia Legislativa, como proponentes de leis e de políticas públicas, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Lembrando, por exemplo, que a gente, como político, coloca na legislação determinadas situações, mas nós temos que lembrar que precisamos também dar condições. Eu vou fazer aqui um exemplo que serve para todas as áreas, mas vou falar especificamente da inclusão de autistas, por exemplo, que nós temos crianças com autismo em um número gigantesco, aumentando diariamente. Essas crianças, elas têm que estar incluídas, elas precisam, isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento delas, né? Isso é importantíssimo, é importante para elas, é importante para nós como sociedade. Agora, o que a gente fez? Nós fizemos uma legislação e às vezes é necessário que a lei nos indique caminhos, né? A gente, como sociedade, às vezes vai a reboque da lei e não ao contrário. Então, essa legislação nos indica que as crianças precisam ser incluídas. Só que os professores estão preparados para atender este grande número de crianças de inclusão? Será que eles tiveram na sua formação um trabalho
direcionado para isso? Será que aqueles professores que já estiveram, que já passaram, né, já são professores há mais tempo, eles estão tendo uma formação continuada para aprender sobre isso? Então, essas são situações que nós precisamos pensar e trabalhar. Deputada, mais uma vez, nossa hora está chegando aqui, agradeço a gentileza, um grande abraço e um grande evento também amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a gente poder falar com a comunidade e vou fazer um convite, então, para todos. Essa audiência pública, todas as audiências públicas são abertas, não tem custo nenhum, então todos aqueles que quiserem fazer parte, amanhã às 9 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo. E também podem acessar através dos sites da Assembleia Legislativa e das nossas redes sociais. Muito obrigada, JP. Um abraço, um ótimo dia a todos. Agradeço novamente a deputada Patrícia Alba, falando aqui sobre essa audiência pública que acontece amanhã na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, a partir das 9 horas.